Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que estudamos a educação do Espírito à luz do Consolador. E hoje vamos buscar no livro Vida Plena, que foi trazido pelo Espírito Joana de Ângeles através da mediunidade do Divaldo Franco, em que essa mentora, ela dedica essas páginas através de 30 temas. Ela busca 30 temas muito importantes para o nosso processo de crescimento e ela nos diz no prefácio para que todas as noites nós busquemos, olha, a cada dia, coração amigo, toma um dos nossos estudos e reflexiona, esculpindo-o na tua existência, e deste modo viverás em plenitude. Ela diz que ela se utiliza de 30 temas, que nos ajudam a alcançar o bem viver, e ela traz os temas explicados, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Jesus é vida em abundância, então através dos ensinamentos de Jesus, ela nos traz reflexões sobre esses temas que ela escolheu, 30 temas, para que a cada dia reflexionemos sobre um tema. Por que ela não orienta uma leitura corrente? Poderíamos ficar ali um espaço de tempo e lermos vários temas do dia, E em questão de alguns dias termos lido ali os 30 temas. Será que esse é o propósito? Ela disse, a cada dia, vamos até pegar, a cada dia, coração amigo, toma um dos nossos estudos e reflexiona, esculpindo na tua existência, e deste modo viverás em plenitude. Então não é simplesmente ler, é ler, aprofundar, buscar entender, impregnar-se deste ensinamento a ponto de que ele traga uma mudança positiva em nós, um crescimento de alguma forma. E o tema que nós vamos ver hoje é o capítulo 9, aflições, porque é um tema que todos vivemos aflições. Jesus já nos alertou, na vida tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo. Então, e aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que quantas aflições nós vivemos hoje como resultantes dos nossos descuidos na encarnação presente. Então, existem aflições criadas, existem aflições desnecessárias, porque nascem da nossa intemperança, nasce do nosso falta de freios naquilo que desejamos, Não temos ali um limite para os nossos desejos e acabamos nos envolvendo numa série de situações. Então são as aflições criadas, desnecessárias. Mas existem aflições, que por mais cuidado que tomemos, são os desafios das nossas vidas. E nós vamos ver o que ela nos fala. As aflições têm sua causa no processo de crescimento espiritual do ser, podendo ter origem nas existências passadas, assim como na atual. A aflição é resultado da insatisfação pessoal ante as ocorrências do dia a dia que não correspondem aos desejos acalentados pelo indivíduo que se sente frustrado ou melindrado pelo desagradável não esperado. Então, aqui ela salienta algo que temos visto, que a aflição vem de uma insatisfação.
Estamos insatisfeitos com as situações, estamos satisfeitos com o andamento da nossa vida, estamos satisfeitos com nós mesmos, né? E tudo isso vai gerando aflição. Cada pessoa sempre espera o melhor para si, confiando nos próprios valores e elegendo-se merecedor das melhores conquistas no seu comportamento, considerado por ele próprio como excelente. Qualquer fato que não corresponda a esse clichê causa desgosto, inevitável aflição que se lhe instala, gerando mal-estar. Aqui está o grande problema. Não é um momento de aflição, ela se instala, ou seja, ela faz morada. Aí gera um grande mal-estar. A aflição, normalmente, é filha direta do orgulho. Olha que ensinamento que ela nos traz. Nós sabemos que todas as nossas dificuldades, né, elas nascem do orgulho. O orgulho é o gerador de todas as nossas inferioridades. Mas é interessante a leitura da aflição, né? A aflição normalmente é filha dileta do orgulho que se sente ferido, como se fosse credor de um regime de exceção na jornada em que se encontra. O egoísmo, irmão gêmeo do orgulho, olha, a aflição é a filha do orgulho. O egoísmo é o irmão gêmeo do orgulho ou soberba. É um vírus terrível que consome o espírito e gera vários males que o levam a sucumbir nos compromissos assumidos. Não se permitindo o autoexame, o de consciência, para analisar o processo existencial, sua finalidade e as razões pelas quais determinados acontecimentos lhe sucedem, surpreende-se com o desagradável, o insatisfatório, o perturbador. Vivendo-se em um mundo transitório, de ocorrências estabelecidas pelas leis divinas, impõe-se inatingível pelo sofrimento, embora em seu contorno encontre todas as experiências possíveis de mal-estares e de padecimentos. Não preparado para esses fenômenos, rebela-se pior o seu quadro aflitivo ao descobrir a própria fragilidade. A presunção mesmo inconsciente de que é merecedor somente de alegrias e bênçãos, quando surpreendida pelos impositivos da evolução, estertora e mais agrava a situação. Há, indiscutivelmente, uma necessidade urgente de revisão constante dos postulados da vida, de modo a preparar-se para qualquer injunção que tenha lugar à frente. Aqui é um grande alerta, porque ela nos aponta que, embora possamos viver tudo que está no nosso entorno, nos aponta para tantas lutas, para tantas dores, para tantas aflições, quantas vezes nós nos sentimos diferenciados nesse quadro, como se não fosse acontecer nada, né? Como se fôssemos dignos de não passarmos pelas coisas pelas quais o outro passa. Só que tudo um dia chega para nós, tudo um dia será na nossa casa, e é justamente essa forma muito interessante de ser, em que tudo é com o outro. A educação que o outro teve, é a vida como o outro leva, também do jeito como fazem, né? Então sempre é o outro, dando a impressão que tudo que acontece aos outros, né? E são tantas lutas, tantos desafios, para todos, sem exceção, mas quantas vezes o nosso olhar é no sentido de que é para o outro, porque nós somos diferenciados. E isso é uma presunção, uma soberba inexplicável. Inexplicável porque não se justifica. E tudo que não se justifica nasce de onde? Da onde vêm essas ideias? Da onde vem essa sensação, Deus não faria isso comigo? Né? Então, aqui é um grande alerta. E ela continua.
A não aceitação do sofrimento de qualquer espécie fragiliza o ser humano, faz dele vítima de si mesmo e o deixa vulnerável ao inconformismo, à pobreza do interior ante a aparência exterior. Então, o grande problema é essa pobreza íntima. E essa pobreza íntima leva a uma grande vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, como ela diz, leva ao inconformismo. Embora toda uma aparência exterior bastante interessante. Em consequência, costuma-se dizer que tal acontece porque a carne é fraca, qual se fosse a base da vida. Sabemos que o ser em si mesmo é o possuidor dos fenômenos morais que transmite ao corpo, em constante modificação, até consumir-se pela fatalidade da morte biológica. Então aqui é muito importante que reflitamos, porque não há quem não conheça essa colocação defensiva. A carne é fraca. Ora, se a carne é fraca, nós não temos culpa. Que ilusão, né? Que ilusão transferir responsabilidades até para o nosso corpo, até para o nosso biológico, sendo que, na verdade, tudo é direcionado pelo espírito que habita o corpo. Equipado na atualidade de inestimáveis instrumentos oferecidos pela ciência e o conhecimento das coisas, já não se justificam determinados comportamentos morais e sociais que se façam geradores de aflições. Então, já temos tanto crescimento, né? Tanta forma de nos esclarecermos, de nos trabalharmos e nos burilarmos, são tantos os convites positivos a uma mudança de vida, que não há mais razão, né, para determinados comportamentos morais. Toda vez que alguém desrespeita a lei de ordem, comete um ato atentatório à harmonia do conjunto. As leis da sociedade, embora algumas ainda sejam bárbaras e injustas, vêm trabalhando os seres humanos para a solidariedade, o compromisso de respeito às minorias étnicas, econômicas, sexuais, de tudo quanto é diferente do tradicionalmente aceito. Então, ela está colocando que as leis da sociedade, embora algumas ainda sejam bárbaras e injustas, vêm trabalhando os seres humanos para a solidariedade, o compromisso de respeito às minorias étnicas, econômicas, sexuais, de tudo quanto é diferente do tradicionalmente aceito. Então, já houve um grande crescimento nesse sentimento de solidariedade. E as leis facultam uma maior liberdade para as escolhas que cabe a cada um. Cabe a cada um. Nada obstante, diz ela, permanecem as condutas odientas, separatistas, agressivas e inconformistas das pessoas que são e formam bolsões de intolerância ou mesmo de perseguição aos outros. É claro que estão semeando aflições para si mesmas, renascendo no futuro nestas situações que deploram. Nós estamos vendo aqui que tudo aquilo que nos horroriza, e nós nos colocamos
frontalmente contra, exteriorizando intolerâncias, né? Isso fará com que possivelmente reencarnemos em condições que nos levem para viver dentro de determinados quadros, os quadros que nos levaram a determinada intolerância, né? Vou ler novamente para que todos entendamos. É claro que estão semeando aflições para si mesmas, renascendo no futuro nessas situações que deploram. A lei de causa e efeito que vige no universo empurra o infrator para a recuperação na postura que lhe causava indignação e repulsa, naquilo que combatia com ardor. Os renascimentos expiatórios em situações aparentemente degradantes são as mãos da divina justiça plasmando a recuperação dos delitos. Então, é pensarmos muito tudo aquilo que nos horroriza e que combatemos com ardor, portanto, com intolerância e desrespeito. Aqui não se trata de uma questão de ponderar o que convém e o que não convém, não. Mesmo porque o que convém e o que não convém é uma interiorização e uma escolha de cada um. Aqui se fala do combate com ardor, aquilo que nos desagrada, que nos choca, né? Então, se agirmos desta forma, estaremos sujeitos a renascer em condições expiatórias, que nos arrastarão para esses quadros. Vamos pegar aqui um exemplo. Aquele que deplora certas situações, que pode se dar em tantos campos, né? Muitas vezes, se você reencarna em condições de muita debilidade orgânica, até com o seu corpo muito prejudicado, numa família desestruturada, ou numa prova de uma orfandade precoce na infância, e de repente você se vê sem familiares, sem apoio, sem uma estrutura, e se vê nas mãos da caridade alheia. Coisa que tantas vezes você debochou, não é? Quantas situações, né? Sempre levando ali naquela ideia de que eu tenho, porque eu trabalho, porque eu sou inteligente. Quantos inteligentes, quantos trabalhadores, de sol a sol, que mal conseguem colocar um alimento na mesa para sua família. Então nós temos que entender que os processos reencarnatórios, eles vão muito além daquilo que nós imaginamos. E Deus, na sua infinita bondade e sabedoria por amor, vai nos corrigir, vai nos ensinar. A nossa intolerância em relação às escolhas dentro do campo da sexualidade. Evidentemente que todos temos ali o nosso ponto de discernimento naquilo que achamos que convém, daquilo que achamos que não convém para nós. Mas sempre a compreensão em relação ao outro. Mas quantas vezes se ultrapassa essa linha de respeito e acaba se atingindo o outro. E com isso, estamos definindo futuros bem dolorosos neste campo.
neste campo. Então, entendamos bem. E ela continua. As pequenas manifestações que surgem eu acho que acabei pulando um parágrafo. Os renascimentos expiatórios em situações aparentemente degradantes, já vimos, são as mãos da divina justiça plasmando a recuperação dos delitos. As pequenas manifestações que surgem na afetividade, na posição social e econômica, na organização somática, soma é corpo, né? Então, no corpo, resultam de abusos do poder em oportunidades pretéritas para o reequilíbrio da ordem que foi perturbada. Os aparentes azares e incompreensões que retiram a alegria são frutos da necessidade de educação das dores morais para a aquisição de humildade necessária, a harmonia interior, a ausência de culpa íntima nos refolhos do inconsciente, sempre geradora de angústia. Cada indivíduo, pois, lavra o solo que adquiriu na construção do progresso ético-moral por intermédio das atitudes no período que lhe foi destinado para esta aquisição. Entretanto, diante da impossibilidade de volver, quer dizer, de voltar para modificar os erros cometidos, dispõe do presente para construir o futuro de paz, mediante as reparações indispensáveis e novas construções propiciatórias de bem-estar. Então, é claro que nós não podemos mexer ou modificar, ou apagar, ou reescrever as páginas das nossas vidas passadas. É o livro das nossas experiências, das nossas vidas, intocáveis, são fatos. Mas, no presente, podemos construir um futuro de paz. Mediante as escolhas felizes, as reparações indispensáveis. Então, quando nos sentimos diante de provas, de reparações, é pensarmos, graças a Deus estou tendo essa oportunidade. Graças a Deus, Deus está me dando a oportunidade de me reajustar. Foi essa a lição magistral de Jesus, nascendo em um estábulo rude, sendo o Senhor das estrelas, conviveu com os miseráveis e desprezados, embora a sua condição de excelente filho de Deus experimentou a crucificação, quando podia desaparecer das mãos de seus inimigos sem qualquer reclamação ou rebeldia, como ele fez tantas vezes, enquanto não havia chegado a hora dele, ele se diluía, digamos assim, ele se tornava invisível para aqueles que vinham para prendê-lo, porque ainda não era a hora. E quando foi a hora, ele se deixou prender, porque assim decidiu, porque era a hora. E voltou a essa sociedade ingrata e perversa para oferecer-lhes novas oportunidades de libertar-se das aflições. Confia em Deus e deixa-te atingir pelas aflições, não as valorizando demasiadamente. Esse é um ponto, porque há pessoas que, em situações tão dolorosas, elas sofrem menos que outras que, por situações até menores, se desgastam demais. Quando valorizamos muito a dor. Então, confia em Deus e deixa-te atingir pelas aflições, não as valorizando demasiadamente. Avança passo a passo e descobrirás horizontes de infinita beleza
que estão aguardando por ti, depois de atravessares a planície baixa dos testemunhos promotores da tua evolução. Esta, por fim, tem o objetivo de lapidar-te para que o diamante sublime que és, polido, atinja o brilho que lhe é inerente e encontra-se embaçado. Exulta sempre que venças qualquer aflição que hajas transformado em experiência libertadora. Então, belíssimas lições. A Joana de Ângeles nos traz à luz dos ensinamentos de Jesus, nesse livro Vida Plena, que já é um livro muito, muito especial, porque nos aponta exatamente como devemos viver para vivermos a vida em abundância que Jesus nos ensinou. Belíssima reflexão, que abracemos ali, ouçamos o convite dela para que a cada dia abracemos um tema. Então, esse tema que nos chega, que ele possa ficar na nossa mente por um tempo. Foram muitos pontos. Esses espíritos, eles trazem riquezas demais, que a nossa condição nem consegue abarcar tudo ao mesmo tempo, porque é muita informação, é muita reflexão. Eles, nessas linhas, que não são tantas assim, eles conseguem trazer tantas coisas, que não basta lermos uma vez, não basta ouvirmos um áudio. É preciso refletir, 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 retomar, retomar, retomar. Que essa vontade que às vezes sentimos quando somos convidados a uma mudança possa realmente nos envolver, nos impregnando num manto de boa vontade, em fluidos salutares que nos darão uma sensação de reconforto tal que entenderemos que temos que focar essa luz que se faz, que é o farol, que é o nosso roteiro, que é Jesus nos chamando, clamando por nós, para que aos poucos desembacemos esse diamante que somos, que precisa ser trabalhado, burilado, dessas lutas da vida. Se assim entendermos, a vida não será tão pesada quanto muitas vezes fazemos. Tenhamos muita confiança, muita gratidão e que fiquemos em paz.